Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. Este mês de dezembro você teve acesso a muita informação sobre AIDS, correto? Dezembro é o mês que começa com o Dia Mundial de Combate à AIDS, o dia 1º, e assim segue pelo mês afora. Como saber não ocupa espaço, nós vamos tratar desse assunto também aqui no Cultura Entrevista. Como está a situação dos portadores do vírus HIV, o vírus que provoca AIDS aqui no Vale do Aço? O programa de hoje recebe para falar desse assunto a Fabiane Cristina de Souza, referência técnica do Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS em Ipatinga. Fabiane, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço o convite. Fabiane, para quem não te conhece, ainda não esteve com você ainda, você nasceu onde e a sua formação? Bom, eu sou de João Molevade, uma cidade próxima, né, aqui em Ipatinga, e estou em Ipatinga há 6 anos. Fui muito bem recebida aqui na cidade. E há quanto tempo na saúde pública? Na saúde pública, Ipatinga, 6 anos, mas no serviço público já há 11 anos, antes lá em João Molevade. E a minha formação, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde e em psicanálise aplicada à saúde mental. Fabiane, vou repetir a pergunta aqui da abertura do programa. Como é que está a situação dos pacientes portadores do vírus HIV? Aqui em Ipatinga a gente tem um programa com a equipe multidisciplinar que faz todo o acompanhamento para o paciente com HIV e com AIDS. Então, na medida que o paciente tem o diagnóstico positivo, ele é acolhido e recebe todas as orientações para a mudança que vai acontecer a partir de então na vida dele, né? Qual a frequência que ele precisa passar pelas consultas, pelos exames, quais profissionais ele tem à disposição, né, para quando ele precisar acessar ao longo do tempo, por exemplo, o atendimento psicológico, o atendimento com o nutricionista, os médicos, a equipe de enfermagem, toda a assistência que a gente pode hoje fornecer para o paciente. Tem uma estimativa de quantas pessoas vocês atendem no serviço da ST/AIDS em Ipatinga? Sim, hoje a gente tem em média 700 pessoas sendo acompanhadas. A maior parte delas em uso de medicação, em torno de 500 pessoas, e uma parte que ainda não faz uso da medicação. Olha só, que tipo de atividade que você faz, que é feito lá no programa da ST/AIDS? É bom lembrar que quando nós falamos da ST/AIDS, não é só o vírus HIV, tem outras doenças envolvidas, né, sexualmente transmissíveis. É bom lembrar quais são as principais hoje. Exato, a gente trabalha muito com o diagnóstico também da sífilis, da hepatite B e da hepatite C. Então, a hepatite B e C, o acompanhamento é conosco também no programa. Então, os casos de HIV, de AIDS, hepatite B e C. Os casos de sífilis, após o diagnóstico, o acompanhamento é na rede pública. Então, é mais próximo da casa do usuário, nas unidades básicas mesmo. Então, a gente oferece também o apoio para as unidades, né? Tanto em capacitação, em discussão de caso, quando há necessidade, alguma dúvida das outras doenças sexualmente transmissíveis, a gente faz interconsulta, então o profissional pode, agenda conosco, vai até lá junto com o paciente para poder acompanhar em conjunto, né? Alguns casos que tenha mais dificuldade e tudo. E oferecemos assistência para o paciente com as consultas especializadas, né? A medicação também é disponibilizada, no caso das crianças, a fórmula infantil, preservativo masculino e também o preservativo feminino, tudo isso a gente tem à disposição. Quer dizer, vem associada aí uma campanha de orientação também. Exatamente. Sempre dando muito valor a esse contato e vínculo com o usuário. Para a gente é importante que ele se sinta bem acolhido, bem recebido, para que ele tenha mais vontade ainda de se cuidar, de fazer o tratamento, o acompanhamento necessário. Explica pra gente aí, o local onde é feito esse atendimento. Você disse que as outras questões na própria unidade de saúde, mas o local do primeiro contato, o primeiro atendimento é onde? Isso. Uma vez o resultado positivo, ele está conosco lá na UISA, né, onde funciona o programa da ST/AIDS, que é na Avenida Monteiro Lobato, 816, na Cidade Nobre. E para que as pessoas tenham uma ideia, você é psicóloga, e quais são os outros profissionais, as outras áreas de atuação de profissionais dentro do serviço da ST/AIDS? Então, nós temos administrativo, técnico de enfermagem, enfermeiros, infectologista, médica clínica, médico pediatra, temos farmacêutica, nutricionista, não sei se eu já disse, tem equipe também auxiliar de informática, né, que auxilia muito nos dados, na busca de resultado dos exames. E havendo necessidade, a gente faz o encaminhamento pela rede pública mesmo para outros especialistas, né, cardiologista, pneumologista, sempre que é necessário a gente tem essa ponte com a policlínica. Fabiane, é verdade que para cada caso descoberto de portador do HIV, há um outro tanto que não sabe
que porta esse vírus? Exatamente. Porque muitas vezes a gente pode até chamar de uma doença silenciosa, né? Nem sempre aparecem sintomas que façam que a pessoa busque o atendimento. Então, tem alguns casos que, quando descobre, já tem muitos anos que a infecção está aí acontecendo. E para saber, tem que fazer o teste, não tem outra forma, né? Então, a gente precisa incentivar cada vez mais a testagem. Sempre que a pessoa tiver tido algum comportamento de risco, alguma relação sexual desprotegida ou compartilhamento de algum objeto pérfuro-cortante, é importante que ela faça o teste. Saber hoje é essencial para começar alguns cuidados que vão garantir a qualidade de vida, né, que vão garantir que a pessoa se mantenha forte para trabalhar, para estudar, né, para as atividades de lazer. Então, isso é muito importante. Fabiane, é verdade que para cada caso descoberto de paciente de HIV, há tantos outros que não sabem que são portadores do vírus? Exatamente. Para saber que tem o vírus, é importante fazer a testagem, né? Porque é uma doença que muitas vezes a evolução é mais lenta, então a pessoa não apresenta sintomas que façam com que ela busque, né? O profissional busque o médico. Então é importante que cada um possa fazer uma autoavaliação, né? Perceber se já teve algum comportamento de risco em algum momento na vida, que é uma relação sexual desprotegida, sem o uso do preservativo, ou compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes. Tendo acontecido isso, é muito importante que busque os serviços de saúde para passar pelos testes, para saber da sua condição. Porque hoje o diagnóstico precoce ele é essencial para a gente favorecer a qualidade de vida, para que a pessoa se mantenha forte, né? Que ela possa saber o que é necessário fazer para que ela continue trabalhando, estudando, tendo as suas atividades de lazer, mesmo tendo o vírus do HIV. A questão é que as pessoas, mesmo aquelas que não manifestam os sintomas dos efeitos da AIDS, elas são capazes de transmitir transferir o vírus. Exatamente. Isso é um risco enorme. Exatamente. Por isso que todo mundo tem que usar o preservativo. Não tem nada que a gente possa saber que a outra pessoa tem o vírus, não é? Então é necessário usar o preservativo, cada um ter seus objetos, por exemplo, as mulheres terem ali o seu kit para o salão de beleza, né? O alicate de unha, os homens que usam barbeador para fazer barba e outros objetos assim, cada um tem o seu. Mesmo dentro de casa, na família, a gente não deve compartilhar, porque as pessoas desconhecem a sua condição, a não ser que faça o teste. Fabiane, no começo da sua fala, você destacou uma questão que me chamou a atenção. Você disse assim, preparamos as pessoas para a mudança que elas vão ter na vida. Que mudança é essa? É necessário cuidado com o outro, né, no sentido de preservar também a outra pessoa que escolha para compartilhar a vida, né? Então, outro relacionamento, um namoro, um casamento, e o cuidado consigo próprio, porque o preservativo ele vai proteger não só do HIV, tem as outras DSTs. Então, a pessoa vai garantir que ela não se infecte com uma outra doença que pode deixar a situação um pouco mais delicada, né? E outros cuidados que todo mundo pode colocar no dia a dia, mas às vezes esquece. De uma boa alimentação, do horário de sono, da importância do descanso diário para recuperar energia, da atividade física. Então, mudanças comportamentais, mudanças de hábito que favorecem e muito a manutenção da saúde, a manutenção da imunidade. Há uma aceitação dessa mudança ou as pessoas ainda resistem depois que descobrem? Mudar comportamento não é muito fácil não, né? Mudar hábito não é muito fácil não. Mas a gente percebe empenho em muitas pessoas, né? Por vezes algumas tentativas, depois algumas recaídas, mas é importante esse esforço, esse interesse, né? De estar bem, de estar saudável, que isso também está muito associado à autoestima, né? Esse se valorizar, a perceber que o nosso olhar não é apenas a doença, mas é a pessoa, né? E que ela possa se olhar assim também, que ela é muito além daquela condição de ter o vírus. Muito bem, nós estamos conversando hoje com a Fabiane Cristina de Souza, que é do Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, aqui em Patinga. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos logo na sequência, daqui a um minuto, com a sequência desse bate-papo com a Fabiane. Um minuto só.
Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Cultura Entrevista. Eu lembro o contato com o programa, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Fabiane Cristina de Souza, do DST AIDS em Ipatinga. A partir do momento que a pessoa chega, né, a pessoa chega no serviço, no programa, lá na UISA, no Cidade Nobre, faz o exame, descobre que é portadora do vírus HIV ou de outra doença sexualmente transmissível. A partir desse momento, o que vocês fazem com esse paciente? No dia mesmo, se ela receber o diagnóstico conosco, a gente já faz o agendamento para a consulta médica. E a partir daí, ela vai fazer alguns exames, que serão exames de rotina. Dependendo, vai fazer a cada 3 meses, a cada 4 meses. Vai ser avaliada a necessidade de medicação, né? As médicas avaliam e, havendo necessidade, a cada mês ela vai buscar a medicação conosco. Tem algumas reuniões que a gente oferece também, reunião de adesão, para poder explicar essa condição da medicação, a associação da medicação com outras questões, além dos outros acompanhamentos, que a gente deixa sempre em aberto, que quando a pessoa tiver necessidade, a gente oferece, né, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico e outras atividades. Os medicamentos todos fornecidos pela rede pública? Exatamente. Os medicamentos para a AIDS hoje, todo ele é disponibilizado gratuitamente. É formado um coquetel, se houver necessidade de medicamento, é isso? É uma mistura, uma combinação de medicamentos. Exatamente, para tentar realmente fazer com que a quantidade de vírus no organismo ela fique reduzida cada vez mais, até chegar ao que a gente chama de indetectável. Esse coquetel ele é personalizado? Cada pessoa tem uma realidade diferente da outra ou é um pacote só, vamos dizer assim? Então, o Ministério ele lança protocolos de orientação sobre a medicação com bastante frequência. Então, existem as medicações que são indicadas para o paciente iniciante, né? É claro que tem mais de uma opção que, diante dos exames e da história clínica, o médico vai avaliar qual que é mais indicado. E pode ser trocado ao longo do tempo também. Hoje, a gente tem uma grande novidade, é que já vai ser oferecido para toda pessoa que recebe o diagnóstico a possibilidade de usar a medicação, que antes não era nesse formato, né? Até o ano passado, a pessoa precisava ter uma clínica especial para começar a usar a medicação. Então, a partir do próximo ano, a gente já começa com essa abertura, né? Mais pessoas podendo utilizar, usufruir desse benefício que é o coquetel. Fabiane, ainda há registros de óbitos das pessoas com os efeitos da AIDS? Hoje a gente diz que ninguém morre mais de AIDS se estiver se cuidando, né? Que aí vai ser outros fatores, como as pessoas que não têm o vírus. Então, tendo cuidado, adesão ao tratamento, a qualidade de vida ou a expectativa de vida é a mesma de uma pessoa que não tenha o vírus. Eu já recebi aqui mesmo no Cultura Entrevista pessoas que trabalham com apoio, com assistência aos portadores do HIV
E uma pessoa disse para mim, ficou assustada quando chegou lá uma pessoa e disse assim, agora eu sou soro positivo, eu tenho direito a uma bolsa do governo. Já chegou esse tipo de conversa para vocês também lá? Sim, às vezes aparecem algumas demandas, né? Por exemplo, aqui em Patinga, a pessoa que tem o vírus, ela tem direito, por exemplo, à gratuidade no transporte, né? Em relação à bolsa, a gente tem um serviço social que faz toda a orientação e os encaminhamentos necessários para que ela possa passar aí pelo INSS, para verificar essa possibilidade, né? É claro que aí é uma avaliação que escapa ao nosso serviço. A gente oferece os laudos, os relatórios, para que ele possa buscar essa possibilidade. Ok. Mas aí é do governo federal, é bom deixar claro que são os benefícios previdenciários e outro tipo de assistência que a pessoa requer. Isso se ela não conseguir voltar para o mercado de trabalho, tem isso também. Exatamente. E o trabalho ele é importante, porque o trabalho mantém a pessoa em movimento, em contato com outras pessoas, né? Traz uma sensação de que sou capaz, de que é possível continuar. Então a gente tem essa perspectiva de que o trabalho ele pode ser muito vantajoso. É claro que em alguns momentos da vida a pessoa precisa de um tempo, né, para se recuperar, para renovar a energia, mas o trabalho ele tem um fator social e um fator até psicológico que é importante a gente levar em consideração. Fabiana, é possível falar no perfil do paciente que é registrado hoje? Vem mudando muito, né, essa cara um pouco aí da AIDS, do HIV. A gente percebia um grande número de homens antes e hoje cada vez mais vem aumentando o número de mulheres, né? A gente tem agora de 2013 dados da UNAIDS de que a cada hora 50 mulheres são infectadas. E as mulheres elas não têm se percebido vulneráveis frente à infecção do HIV. A mulher ama muito, a mulher confia muito. Então, por vezes, no início do relacionamento, usa o preservativo, mas por volta de 3, 4 meses, aí tira o preservativo. E é nessas circunstâncias que acaba se infectando, porque essa outra pessoa talvez também nunca tenha feito o teste, não saiba da sua condição, tem uma história de vida anterior. E o caso que tem acontecido nos relacionamentos estáveis, né, com os parceiros fixos de muitos anos, isso também tem acontecido. Então, a mulher hoje, a gente oferece o preservativo feminino, não é? Ela tem hoje a possibilidade de se cuidar. Por exemplo, o parceiro não quer usar o preservativo masculino, bom, mas agora tem o feminino. Ela tem uma outra opção para que esteja se resguardando sua saúde. Quer dizer, então, que o que se divulgou há pouco tempo, que as mulheres casadas também se infectavam por meio dos seus maridos, isso continua uma realidade? Continua uma realidade. Gente, a situação é muito... Fala-se pouco do assunto durante o ano todo e no mês de dezembro, justamente, esse assunto volta à tona. Isso. Agora, tem uma campanha de divulgação, de alerta, de orientação nos eventos durante o ano? Como é que funciona isso? Nós temos materiais disponíveis e sempre escolas nos procuram, empresas, instituições, solicitando tanto material quanto atividade como palestra, grupo operativo. E a equipe tem uma agenda para poder participar, né, para poder se deslocar, ir até os lugares, trabalhar com essa questão da prevenção, do incentivo à testagem, para tirar dúvidas, que ainda tem muito mito em torno de DST, como se houvesse a necessidade de comportamentos promíscuos, por exemplo, né, para as DSTs, e não é assim. Hoje a gente fala em comportamento de risco, quer dizer que é alguma coisa que toda a população está vulnerável, pode acontecer com todo mundo. Então, a gente tem a equipe disponível para ir aos lugares, participar e orientar as pessoas, né? Nós participamos também do Saúde e Prevenção na Escola, então a equipe trabalha com professores, com enfermeiros da rede pública, auxiliando um pouco, pensar como trabalhar atividades que realmente cheguem até o adolescente, para que ele esteja aí se instrumentalizando no início dessa vida sexual, né, para que ele possa também se proteger. Então, a gente trabalha com essas orientações. Por vezes, algumas faculdades também, os alunos vão até lá, porque vão apresentar algum trabalho sobre o assunto, né? Então aproveitam para buscar orientação, material conosco. Por falar em adolescentes, meninas e meninos, eles também estão integrando esse público de 700 atendimentos anuais?
temos um público grande de adolescentes mais jovens a adultos, né? Vamos colocar ali 20, 24 anos. Sim. Só que a preocupação é que a vida sexual tem começado cada vez mais cedo, não é? E aí a gente tem trabalhado na vertente de que não é necessário esperar iniciar a vida sexual para começar a orientação sobre a sexualidade, que isso pode começar antes. As pessoas ficavam preocupadas que falar de sexo vai estimular a pessoa a começar a vida sexual. E as pesquisas mostram o contrário. Se você orienta, se você dá abertura ao diálogo, há inclusive a possibilidade de adiar o início da vida sexual, não é? Então a gente tem pensado nesse aspecto de que a responsabilidade consigo, a responsabilidade com o outro, a construção de um projeto de vida associado à prevenção das DSTs, não é? Do planejamento familiar mesmo, né? Do que eu quero fazer na minha vida enquanto profissão, para depois ter filhos, por exemplo, para manter o corpo saudável, a mente saudável. Então, o projeto Saúde e Prevenção na Escola, que a gente trabalha junto, vai favorecendo a entrada desse assunto para ficar mais natural, porque quando tem muito mito, fica escondido, né? Fica muita dúvida e isso pode levar a buscar informações até inadequadas em alguns lugares. Então a gente pensa que a família pode ser trabalhada para acolher essas perguntas das crianças, dos adolescentes sobre o assunto, a escola também estar cada vez mais preparada para receber essa demanda, que a gente já começa trabalhando com esse público, visando que ele depois não chegue para a gente lá no programa. Uhum. Tem inclusive uma pesquisa que foi divulgada recentemente pela Agência Brasil, uma pesquisa feita com jovens em todo o país, dizendo que eles estão muito preocupados, sabem da existência do HIV, sabem das consequências, mas estão muito preocupados em prevenção. Isso é triste para vocês, né? Com certeza. Pelo, muitas vezes, comportamento impulsivo do adolescente, não é? Porque eles têm recebido a orientação. Eles têm uma mania assim, vai dar nada não. Comigo não vai acontecer, né? Esse pensamento de invulnerabilidade. Então, a gente pode, um assunto que a gente pode sempre bater na tecla, né? Então, se a gente tem a família, né, falando disso, a escola falando disso, a unidade de saúde, a gente está tentando cercar de todos os lados. Porque só o discurso, nem sempre a gente vai mudar em função daquilo que a gente escuta do outro. Faça isso, use o preservativo. Então, se a gente pode trabalhar de modo que ele vá percebendo na vida dele a importância daquilo, né? Mais fácil ele muda o comportamento para começar a colocar o preservativo como hábito, né? Como alguma coisa que é essencial, que não é possível pensar mais uma relação sexual sem preservativo, né? Para ficar bem associada a essa ideia. Porque um outro ponto que tem a ver com esse assunto é o idoso, né? Vamos colocar lá na outra parte. Uhum. A gente não pode deixar de considerar que as pessoas também depois da terceira idade têm vida sexual ativa, né? Querem usufruir desse direito à sexualidade. Então, também poder orientar e encontrar espaço para fornecer os preservativos e as orientações para a turma da terceira idade. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo e voltamos em um minuto com a sequência desse bate-papo com a Fabiane Cristina de Souza, do programa DST AIDS em Patinga. Um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Ninguém é líder por acaso. Ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo.
Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe a Fabiane Cristina, do programa DST AIDS, mês de dezembro, é um mês que se fala muito desse assunto. Fabiane, para que as pessoas entendam, decide, depois de ouvir aqui, de acompanhar o Cultura Entrevista, fazer o exame. Chega lá na UISA, entra na fila, faz o exame. Em quanto tempo sai o resultado? Lá nós trabalhamos no programa com o teste rápido. Então, realmente, o resultado ele é rápido. A pessoa pode disponibilizar em torno de 1 hora do dia, porque ela vai chegar, vai ser acolhida, vai passar pelo aconselhamento, que é uma conversa, uma discussão sobre os comportamentos de risco, sobre a vida, sexual da pessoa. Ela vai fazer o teste. Se a gente tiver os 4 testes, ela faz o HIV, hepatite B, C e sífilis. Ela aguarda, depois da coleta, durante cerca de 15, 20 minutos, e a gente já chama para dar o resultado. Então, ela sai com o resultado no mesmo dia. Nós trabalhamos com os testes rápidos só no dia de sexta-feira, de 1 até às 17 horas. Mas para quem se interessar em fazer o teste, não precisa ser nesta modalidade. Esta é uma opção. A outra é procurar a unidade básica mesmo. Na unidade básica vai ser feito a solicitação de exame via laboratorial. Demora um pouco mais de tempo para chegar ao resultado, mas é uma outra forma que a pessoa pode também optar. Os profissionais de saúde da rede foram capacitados para aconselhamento, para abordar com bastante delicadeza esse assunto com os pacientes e para depois dar o resultado também. Eu acompanhei uma entrevista de um infectologista certa vez e ele falou assim, olha, sobre esse assunto não tem que ter meio termo, não tem meias palavras, tem que ser duro com relação a esse assunto porque o quadro é muito grave. Mas o casal acaba de se conhecer, o mais recomendável seria os dois fazerem o exame antes de começarem uma vida mais, vamos dizer assim, mais íntima? Eu vou colocar que a primeira recomendação é usar o preservativo. Depois faz o teste. Mas não precisa deixar de usar o preservativo mesmo sabendo que é negativo, não é? Porque a gente não tem garantias nos relacionamentos como um todo, não é isso? Então, mesmo que se casem, é importante que continuem usando o preservativo. Você está falando mesmo de uma mudança de hábitos, né? Sim, de uma mudança de hábito. Para todo mundo, não é? Que não é simples, mas tem tantos hábitos que não são naturais nossos enquanto sujeito humano e que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, pelo processo de educação mesmo, não é? Então é possível mudar um pouco o modo de pensar sobre o assunto, a importância de ter uma condição saudável, E as gestantes, as mães que chegam lá no serviço de DST/AIDS, que tratamento que elas recebem? Então, as gestantes, elas têm diversos exames que têm que fazer no pré-natal, tão logo saibam que estão gestantes, inclusive HIV, sífilis, e a gente já tem a proposta para 2014 o teste de sífilis o teste rápido de triagem de sífilis já ser disponibilizado para as unidades básicas de saúde, para ficar mais fácil ainda, porque está perto de casa, de cada uma delas. E a gestante, ela tem um acompanhamento especial, se é uma gestante soropositiva, porque vai haver a necessidade do uso da medicação,
O parto é previamente programado, agendado, porque ela vai usar uma medicação durante o parto e depois a criança faz uso durante um certo tempo da medicação e vai ser acompanhada conosco lá. Essa criança ela recebe uma fórmula infantil, que vai ser o alimento dela. Hoje a gente fornece a fórmula infantil até 2 anos de idade. Só um parênteses, sabe? Soro positivo não amamenta. Exatamente. Então pode usar o inibidor de lactação, a cabergolina, né? Ou ainda alguns fazem o enfaixamento, mas o mais indicado é a medicação, né? E a criança faz uso então da fórmula infantil e durante 1 ano e meio ela vai ser acompanhada para verificar no final desse 1 ano e meio se realmente ela vai receber alta. Então ela é chamada de criança exposta. Então ela pode receber alta, ou seja, não ter se infectado com o vírus. A chance é muito grande se a gente consegue que a gestante tenha um diagnóstico rápido, né, o quanto antes, para usar a medicação, para ter esse cuidado durante o parto e para cuidar da criança com esse detalhe. Quer dizer, a gente tem muita chance da criança não ter o vírus. A gente precisa se esforçar para que isso aconteça. E depois ela vai ser, ao longo do tempo, acompanhada também, né? Hoje o protocolo vai nos orientar que a cada ano a criança possa retornar lá no programa só para avaliar, né, os exames, se está tudo ok, se não teve nenhum problema, em função do uso da medicação em tempos ainda tão bebê. Teste rápido de sífilis, esse também é uma proposta do Serviço Público de Saúde, não é isso? Como é que vai funcionar? Isso, então, a proposta para o próximo ano é que o teste rápido de sífilis, o de triagem, seja disponibilizado para todas as unidades básicas, né, para o acesso ser mais fácil e mais rápido para gestantes. Então, no pré-natal isso vai ser disponibilizado. Fabiane, olha, para terminarmos aqui o programa de hoje, não precisa ser economista para saber que esse serviço tudo deve custar muito caro para os cofres públicos, manter esse atendimento à população que precisa ser assistida porque se infectou com o vírus HIV, com as doenças sexualmente transmissíveis, correto? Em saúde pública a gente pode dizer que sempre o mais barato é a prevenção. Sai muito mais barato do que o cuidado depois e o tratamento, né? Mais barato, como você disse, para os cofres públicos e melhor para cada pessoa, né? Porque ela vai ter aí a garantia de que está bem. Bom, quando a pessoa decide ter um comportamento de risco e não tomar cuidado, isso é o livre-arbítrio, a pessoa tem o direito de fazer isso, mas é preciso que ela pense no próximo, nas outras pessoas que vão sofrer com isso também, seja na família, seja na sociedade, porque isso vai custar dinheiro também, não é isso? Fabiane, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na TV Cultura. Eu que agradeço a possibilidade de falar desse assunto, né? Quanto mais a gente falar, a gente tenta que as pessoas estejam mais orientadas e mais dispostas a experimentar mudar de comportamento. Tomara que daqui a um tempo você volte para falar que caiu consideravelmente o número de registros de soropositivos. Que estão buscando mais preservativos lá conosco, né? Mais material de orientação do que tratamento. Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.